Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a esse canal. Nesse canal eu falo sobre o meu trabalho, que é como corretor de seguros aqui no Japão. Já trabalho com isso há 6 anos. Nesse canal eu vou dando várias dicas, falo sobre alguns tipos de seguros e outras coisas que envolvem o nosso dia e envolvem o seguro também. Muito obrigado você que é inscrito nesse canal. Se você não é inscrito, se inscreve aí, curte esse vídeo para que esse vídeo chegue até mais pessoas e mais pessoas sejam abençoadas através desse conteúdo. Já tem mais de 60 vídeos gravados nesse canal. Se você é recente nesse canal, assiste os outros vídeos também, para você ficar por dentro de algumas coisas que envolvem o seguro e o nosso dia a dia aqui no Japão. Hoje eu quero falar sobre financiamento de casa. Em alguns vídeos atrás eu falei sobre o financiamento do carro, como você diminuir os seus gastos aqui no Japão, e tem várias formas de você fazer isso, né? Então assiste o vídeo que eu falei sobre isso para você entender. Se você conseguir, vai atrás disso para diminuir os seus gastos, porque às vezes você está pagando a mesma coisa, você pode pagar valores diferentes durante o mês pagando a mesma coisa. Pagando o mesmo carro, você consegue diminuir os seus gastos, e esses gastos que você diminui, você joga para outra coisa, né? Às vezes algum outro financiamento que está para terminar, você vai lá e quita esse financiamento, né? E outras coisas também. Hoje eu quero falar sobre o financiamento da casa. Eu fiquei assustado com um vídeo que eu assisti esses dias falando sobre financiamento das casas. E era um vídeo de japonês, de que ele trabalha com uma imobiliária, né, lá pro lado de Hokkaido, né? E nesse vídeo ele trouxe bastante informações, matérias, dados sobre falência. Falou que mais de 60 mil casas é entregue durante o ano. Todo ano. Ele deu o dado de 2021 ou 2022, né, que foram 60 mil casas entregues por falência. Eu acho que deve ter um pouco por causa do corona também, mas ele deu falando que ele não deu um valor falando assim que era por causa do corona. Então, provavelmente deve ter mais ou menos nesse mesmo tanto todos os anos. Tanto é que tem leilão de casa também para essas casas que foram entregues por causa de falência. E o que ele disse dentro desse vídeo era uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar, que é sobre os juros, que é variável. Quem comprou casa ou quem pesquisa para comprar casa deve saber que tem dois tipos, que é o juro fixo e tem o juros variável, né? Para carro acho que não existe isso, né? Mas para casa, coisas maiores, existem isso. Então o juro fixo é aquilo lá, você fez o financiamento durante 30 anos, durante 25 anos, 35 anos que você estiver pagando a casa, os juros não vai mudar durante esse tempo. Já o juros variável, ele vai mudando dependendo do contrato que foi feito. Tem contrato de 3 anos, tem contrato de 5 e tem de 10, né, dentro desse vídeo que ele falou. E o variável, ele vai conforme o mercado da época. Então, há 3 anos, quando comprou a casa, pode ser que os juros sejam um tanto, e daqui a 3 anos eles reavaliam e vê o juro se vai diminuir ou se vai aumentar, né? De 5 anos e 10 anos, a mesma coisa. E que ele fala dentro desse vídeo, que existe uma regra de 125%, tá? Eu vi esse vídeo, pesquisei um pouquinho e era mais ou menos isso mesmo, né? Não sou um especialista nisso, não posso afirmar que é 100% certo o que ele falou, né? Mas se está postado, tem mais de 200 mil visualizações e não tem nada escrito falando que não é, então eu acredito que é, né? Então, se os seus juros é variável, né, vai pesquisar um pouquinho para saber se é isso mesmo, né? Dentro dessa regra que ele falou de 125%, é que mesmo que os juros aumente, o valor que a pessoa estava pagando
antes, dentro desses 5 anos, vamos supor, era os juros variável, só que fechado em 5 anos. Então, dentro desses 5 anos, os juros foi, vamos supor, 1%. E a pessoa estava pagando um valor X por mês. E quando vai rever esses juros, pode ser que aumente. E na hora que aumentar esses juros, o valor inteiro que a pessoa vai pagar aumentando esses juros não pode passar dos 125% do último mês que a pessoa estava pagando. Então, se com juros todo aqui, nesses 5 anos, ela veio pagando 10 mil por mês, vamos colocar 100 mil, 100 mil por mês, quando for rever esses juros aqui, ele não pode pagar mais do que 125 mil por mês. Os juros aumentando, mesmo que aumente os juros, não pode pagar mais do que 125%. Ok? Então, ele deu a explicação lá. Se os juros aumentou e não pode pagar mais, da onde que ele vai tirar esse dinheiro? Ele vai tirar do valor da casa que você está pagando todo mês. Então, se estava pagando 100 mil e 80 mil era o valor da casa e 20 mil juros, e aumentou os juros e o valor ficou 125 mil por mês, então ele vai comer um pouquinho do valor da casa. Então, ao invés de você estar pagando 80 mil por mês, você está pagando 70 mil por mês. Né? Então, os juros que o banco vai cobrar, ele não vai diminuir, ele só vai aumentar. Então, se tem um teto que você pode pagar por mês, ele tem que abaixar, ele vai tirar do valor da casa que você está pagando. Te fizeram alguma explicação sobre isso quando você fez o financiamento da casa nos juros variável? O meu não é, tá? O meu é juros fixos. Mas eu nunca ouvi ninguém falar sobre isso. Brasileiros, japoneses, né? Eu acho que por causa de ter aumentado o caso de financiamentos de casas sendo entregues e tudo mais, surgiu esses vídeos. Né? Porque os juros aumentou, né? E o que o pessoal que fala dos juros variável recomenda é porque os juros está baixo. O Japão os juros é baixo, o Japão os juros é baixo. Só que agora só está aumentando as coisas. Então eles têm que aumentar os juros para diminuir o valor das coisas. E o meu é o juro fixo. Então, independente do que acontecer no Japão, o meu juros não vai mudar. Só que se é variável, dependendo do mercado, da situação, se tem crise, se não teve crise, tudo isso, ele vai variar. Então, se veio comendo durante 5 anos, você estava pagando 80 mil do valor da casa aqui, mais os juros, e aqui você paga 70 mil mais os juros, então aumentou os juros e você está pagando menos o valor da casa. E esses 5 anos, você vai pagar dentro desse valor. Então, 5 anos você veio pagando 10 mil a menos. É um exemplo, tá? 10 mil a menos. Então é 12 mil no ano que você pagou a menos. Durante 5 anos dá 600 mil. 60 mil. Dá 60 mil. Né? E isso pode durar nos próximos 5 anos. Pode acontecer a mesma coisa ou aumentar mais ainda. Então vai ser 60 mil. E isso vai acontecendo. E lá no final, nos 35 anos, quando você acha que vai quitar a sua casa, eles vão lá e te cobram todo esse valor que foi ficando para trás porque os juros aumentou. Vocês sabiam disso? Eu fiquei muito assustado quando eu vi esse vídeo. Pesquisei alguns outros vídeos e falavam a mesma coisa. Eu postei uma coisa sobre isso no Instagram e algumas pessoas ficaram assustadas também, né? E eu tô fazendo esse vídeo para você, que pode ser que você tenha feito a casa nos juros variável. Pode ser que uma parte do financiamento tenha sido nos juros variável, ou o valor inteiro, né? E é uma coisa que a gente precisa pesquisar para que não leve um susto lá na frente. Ou se vê se os juros está aumentando, se está diminuindo o valor que você está pagando da casa em si, está diminuindo. É uma coisa que a gente não pode só pegar os avisos que chega, falando é cobrança, rasga, joga fora. Eu já vi bastante pessoas fazerem isso. E é uma coisa que você não pode deixar passar batido. Você tem que estar sempre em cima, pedir suporte para onde você comprou a casa, perguntar no banco.
E até no vídeo do carro que eu falei que dá para você refinanciar os juros, dá para refinanciar o financiamento do carro que você estava pagando um juros alto, às vezes você consegue refinanciar esses juros da sua casa também, fazendo num banco que tenha os juros fixo e mais baixo, né? A garantia que vai ficar naquele valor lá não vai aumentar, para não apertar as suas contas durante o mês, porque depois que atrasa, aí já é difícil você negociar no banco. Então você tem que fazer enquanto você consegue, tá conseguindo pagar. Tá apertado, mas você consegue apertar. Essa hora é a hora de você rever as suas coisas. Depois que dá ruim, é difícil você tentar acertar, porque já deu ruim, já acumulou alguma coisa. Ou você sempre tira o dinheiro e espera chegar o boleto para pagar. Está atrasando. Você, mesmo que está pagando, você está atrasando. Porque era uma coisa que era para estar descontando na conta e não descontou e você pagou no boleto. A conta está paga, mas não caiu na onde era para ter caído, né? E isso pode te dificultar também. Não estou afirmando que vai ser, mas na hora que for você lá tentar fazer refinanciar a sua casa ou o seu carro, isso pode te prejudicar. E outra coisa, né? Dentro desse vídeo que eu estava assistindo lá, o cara da imobiliária, ele sendo da imobiliária, ele falou: o que mais as pessoas erram é fazer solda, você ir perguntar opinião para quem vende casa, para quem vende carro, para quem vende casa. Em carro ainda é coisa menor, 5 anos, 7 anos, 10 anos, mas casa é 30, 35 anos de uma compra que você está fazendo. E se você vai perguntar para quem está vendendo essa casa se essa casa é boa, ele não vai falar que é ruim, falar que você vai conseguir pagar, que é isso, que é aquilo. Aí você vai fazer soldar, você vai pedir, perguntar a opinião no banco, eles querem te emprestar o dinheiro. Se você vai conseguir terminar de pagar lá na frente, para eles na hora ali não importa. Muitas vezes, se eles, de início, se eles não verem que você não consegue pagar, aí eles não te emprestam. Mas se eles verem que você consegue pagar durante um tempo, eles emprestam, eles dão dinheiro para você ir pagando juros para eles. É isso que funciona, é assim que eles ganham dinheiro aqui no Japão, por exemplo. Porque o banco, se larga o dinheiro lá, não tem juros. Não tem um negócio que vai render. Então eles ganham emprestando dinheiro. E nessas horas, ele fala, você não pode ir na conversa deles. Você tem que sentar em família, conversar, decidir. Às vezes, que nem quando eu comprei a casa, ia casar ainda. Eu comprei a casa sem ter casado, daí eu casei. E muitas pessoas só olham o ali agora. Agora eu consigo pagar. E é uma coisa que a gente pensou na hora de comprar a casa, e ele falou que é errado, é você comparar com aluguel. Você não pode comparar com aluguel, porque o aluguel, se der ruim, você pega e sai. Vai para um lugar mais barato, vai diminuir, reduz um pouco, às vezes, seu estilo de vida. Mas se é um financiamento há 35 anos, você não vende a casa e vai morar em outro lugar. É difícil acontecer isso. Então ele falou, não pode você comparar com o aluguel. Por quê? Porque na hora que aperta as coisas, não tem como fugir disso. Então você tem que olhar para baixo, diminuir. Se você paga 80 mil no financiamento, no aluguel da casa, e fazer um financiamento de 80 mil, na hora que vem uma crise, na hora que vem alguma coisa, você não consegue diminuir isso. E se é o juros variável ainda, isso aqui só vai aumentar, vai para 85, 90 fácil, né? Então, você não pode comparar com aluguel. É uma comparação que eu fiz na hora de comprar a casa. Eu olhava os apartamentos por aqui, 2 quartos, uma sala, uma cozinha, era 70 mil, com 2 vagas de carro. E aqui em casa eu pago 60 mil mais ou menos. Na época eu comprei, a gente pagou barato essa casa. Então eu pago 60 mil. Então é uma comparação que eu fiz. Falei, nossa, vai ser muito mais barato, né? Mas ainda bem que não apertou as coisas pra gente dali pra frente. E mesmo que venha algumas dificuldades, 60 mil ainda é barato, né? Então a gente fez uma escolha certa, uma escolha legal. A pessoa que fez a casa, né, veio mostrar a casa pra gente. É um estilo diferente que ele trabalha, que ele faz, que ele não é um vendedor de casa. Ele é o consultor, ele é um corretor de imóveis, né? Ele fala que é assim,
Então muita gente você vê que faz propaganda, fala, ó, essa casa de tantos quartos, não sei o que lá, essa casa está à venda. Então ele está vendendo aquela casa só, ele não está se preocupando com você. Ele já trabalha de um jeito diferente. Ele pega, ele faz um mapa da sua vida. Ele falou, ó, você trabalha onde? Você trabalha onde? Qual é a sua rotina do dia a dia? Quanto que você recebe? Quanto que você recebe? Quanto que é os gastos que você tem? Ele vai funilando aquilo lá para que a gente possa fazer a melhor escolha. E ele mesmo já falou que dos casos, das casas que ele vendeu, ele tem muito pouca falência, porque ele senta com a pessoa, ele olha para a pessoa, ele vê o que a pessoa está precisando e vai mostrando várias opções dentro daquilo que a pessoa pode. Não faz a pessoa sonhar demais e querer coisas que ela não consegue pagar. Ele faz você colocar o pé no chão, analisar, pensar, e a gente está muito feliz com essa escolha que a gente fez, né? A gente não se arrepende. As pessoas que eu vejo, né, eu tenho parceria com eles, com essa imobiliária, e eu não vejo, né, pessoas reclamando dele, ou porque foi querer empurrar uma casa que eles não queriam. Ele sempre faz a pessoa enxergar o que ela precisa e o que ela consegue, né? Procurem pessoas profissionais que fazem isso, né? Então você não pode procurar um vendedor. Vendedor, ele vai querer vender mesmo que você não queira, mesmo que você não consegue pagar, né? Mas o corretor, a pessoa que faz uma consulta, que conversa com você e mostra o que você precisa, isso daí você pode confiar que ele está pensando em você, mais do que pensando nele mesmo, né? E na casa também, que é uma casa que é uma compra muito grande que a gente faz. Às vezes eu casei, né? Eu casei depois de ter comprado a casa. Depois a gente vai tendo filhos, a gente vai mudando os nossos sonhos, o rumo. Quando eu comprei a casa, eu trabalhava na fábrica. Depois eu comecei a trabalhar com seguro. Podia não ter dado certo e voltado para a fábrica, mas a minha vida foi baseada lá no comecinho, quando a gente não ganhava tanto, né? Então a gente consegue, se não tivesse dado certo o seguro, eu teria voltado para a fábrica ou feito alguma outra coisa. Mas a minha renda, o meu negócio ali já estava baseado num negócio que não era muito alto, né? Muitas pessoas compram porque os outros compraram. Compram porque parece ser legal, parece ser bonito, mas às vezes não dão conta de estar dando manutenção. Não conseguem permanecer ali naquele lugar. Tem várias pessoas que eu já vi entregarem a casa e é muito triste, porque acaba com o sonho, acaba com a família, acaba com várias coisas, né? Então, ter o pé no chão, né, é a melhor coisa. Você analisar, você estudar, você saber o que você está fazendo, sem olhar para o lado, sem se comparar com outras pessoas. Mas é você saber o que você está fazendo e pensar, não só agora, mas pensar lá na frente. Às vezes seus filhos são pequenos agora, eles querem fazer uma escola, fazer um cocô, fazer um semongaku, fazer uma faculdade, e às vezes não consegue fazer porque a prestação da casa está caro, né? Era uma coisa que poderia ter pensado antes. Às vezes a gente acaba limitando o sonho, limitando aonde os filhos vão chegar por causa de alguma decisão errada que já foi tomada e não tem como voltar atrás, né? Eu já vi pessoas assim, né? E eu não quero isso para ninguém. Para você, que eu não te conheço, mas é uma coisa que eu não desejo isso para ninguém. Então, seja pé no chão, pense, analise, faça cálculos, e se você tem um sonho, não é errado você ter sonho, não é pecado você sonhar, mas você tem sempre enxergar a realidade. Ok, pessoal? Esse foi um alerta, um vídeo que eu assistindo, eu assustei um pouco. E se você tem esses juros, se tem esse financiamento com juros variável, né, procura o corretor, procura quem vendeu a casa para você, pergunta se o seu é isso, se o seu está desse jeito, se é isso mesmo, que nessa regra que eu falei de 125%, se é isso mesmo também. Eu não sou um especialista nisso, mas é um vídeo que eu vi e eu quero deixar como um alerta para você também, para lá na frente você não tomar um susto e ter que, ou às vezes entregar a casa, ou, né, ter que reduzir o seu gasto, o seu nível de vida por causa de uma coisa que dava para prevenir. Ok, pessoal? Esse é o vídeo. É um assunto sério, né? Não é brincadeira.
né? E é uma coisa que envolve sonhos, envolve nossos filhos. Eu não tenho filhos ainda, você pode ter, né? Mas é uma coisa que a gente já tem que ir planejando e sonhando lá para o futuro. Ok, pessoal? Muito obrigado. Deus abençoe. Tamo junto.